Você já parou para pensar em quanto de dado a sua lavoura gera todo dia? Imagem de satélite, imagem de drone, monitor de semeadura, monitor de colheita e amostragem de solo. Tudo isso gerando informação em tempo real, e em muitas fazendas a realidade é que a gente não usa esse tipo de dado para tomar uma decisão mais assertiva. E o problema não é a tecnologia, porque ela existe, ela está disponível e muitas vezes acessível. O problema que a gente encontra com maior facilidade é a falta de capacitação por quem está operando essa tecnologia, ou seja, aquela pecinha por trás da tomada de decisão. Então, em resumo, o problema está entre o abismo entre o conhecimento prático e o conhecimento teórico. E esse abismo, ele acaba se tornando caro para quem compra essa tecnologia. E por que eu estou falando isso para você? Eu me chamo Caio Lambert, eu sou engenheiro agrônomo, mestre em desenvolvimento rural sustentável e fundador da Inovagro, uma empresa que chegou para conectar a tecnologia e a inovação ao campo paraguaio. Eu não vim da área de tecnologia, eu vim do campo, eu vim da roça, e foi justamente isso que me ajudou a entender as falhas desse processo. Hoje a tecnologia ela chega a campo como uma solução inovadora, mas muitas vezes ela não é adaptada para o contexto onde ela vai ser utilizada. Vou te dar um exemplo: pecuária, agricultura extensiva. Então hoje a tecnologia ela chega para o agronegócio sem um contexto muito claro, como uma solução inovadora, e essa falta de clareza só gera maior complexidade para dominar essa tecnologia. Eu passei anos trabalhando com drones, imagens de satélites, amostragem de solo, dados de solo, amostragens de IA, e uma das coisas que eu percebi e aprendi é que realmente o obstáculo ele não está na tecnologia em si, mas em como o produtor ou o técnico ou o agrônomo ele interpreta e utiliza a tecnologia. E aonde começa isso? No momento da educação, no momento da capacitação, quando esse técnico ele recebe essa tecnologia, ele precisa ser capacitado de maneira correta para que ele possa explorar todas as ferramentas que existem dentro da tecnologia. Deixa eu te mostrar o tamanho desse problema com um número. Hoje o agronegócio brasileiro e paraguaio ele movimenta cerca de bilhões de dólares. O agronegócio no Paraguai ele é responsável por ser o quarto maior produtor de soja mundial. Ao mesmo tempo que a gente acaba se tornando o quarto maior produtor de soja mundial, a gente encontra informações como cerca de 15% de todos os produtores da América Latina em nível Latam, eles usam tecnologia com constância, ou seja, eles têm a tecnologia presente dentro do processo produtivo deles. E esses 85% não é por falta de tecnologia, e sim por falta de como saber utilizar essa tecnologia, como integrar ela dentro do nosso processo, né? Então pensa comigo, o produtor de soja no Paraguai hoje, ele tem entre 60% a 70% de custo de toda a produção dele em defensivo, em sementes e em insumos, fertilizantes, foliares e tudo mais. O que sobra de margem para esse produtor é o que ele consegue economizar dentro do processo produtivo, ou seja, uma aplicação a mais que ele não faz, ou uma aplicação em VRT, onde ele vai aplicar exatamente onde é o problema e reduzir o uso de produto, uma correção nutricional antes de se tornar um problema, né? Você identificar esse problema nutricional com antecipação e você fazer essa correção via aplicação. Tudo isso são estratégias e são variáveis que o produtor leva em conta para garantir o lucro dele no final da safra. E é exatamente isso e para isso que a gente trabalha com agricultura de precisão, para manter esses padrões e lapidar eles cada vez mais, para que o produtor tenha cada vez menos custo de produção e maior ganância e maior produtividade. E claro, qualidade dentro do processo produtivo, sustentabilidade. Então depois da gente tratar de todos esses temas, por que é que a tecnologia ainda está acessível apenas para 15% da população? Muitas vezes as variáveis que a gente leva em conta são o tipo de ambiente, a condição financeira que tem o produtor, as linhas de crédito e poder fazer um investimento. Claro, também a capacidade do técnico agrônomo
ou produtor de interpretar todos esses dados que a gente fornece, seja por uma prescrição VRT, por um mapa em NDVI, e saber utilizar isso da maneira correta, direcionar isso para uma execução. Então, pessoal, em miúdos, resumindo aqui para vocês, o que a gente está falando aqui é que o dado sem uma decisão, ele é apenas um custo, porque é uma tecnologia que está rodando no nosso campo, está extraindo informação e a gente não está sabendo utilizar ela da melhor maneira. E complementando isso, esse custo ele é traduzido através dos insumos que a gente não aplica em demasia, nas aplicações que a gente não faz por não ter necessidade. Porque muitas vezes sim, a gente sabe que a realidade do mercado é que existem profissionais que te recomendam em algumas aplicações onde você não necessitaria estar fazendo essa aplicação. E isso acaba encarecendo cada vez mais, né, o nosso custo, sem trazer o nosso resultado esperado como deveria ser. Então, pessoal, foi exatamente esse abismo entre conhecimento técnico e conhecimento prático que eu criei a Inovagro. Ela é uma empresa e é uma marca onde a gente desenvolve soluções para a agricultura, né, dentro do contexto da tecnologia e inovação. Então a gente trabalha com toda a gama de mapas personalizáveis, mapas em VRT, mapas para drone, para autopropulsados, interoperabilidade de mapas e também através do monitoramento agrícola inteligente da Inovagro. E a minha missão aqui é conectar você produtor, você cliente, você filho de produtor, estudante, agrônomo, conectar você com tudo que é novo de tecnologia chegando aqui no Paraguai. E para poder executar isso, eu estou transformando esse canal em uma extensão gratuita da Inovagro. Por quê? Porque aqui eu vou compartilhar todo o processo, desde o início da criação da empresa, como a gente definiu, né, alguns nichos, como a gente definiu que tecnologia estava faltando aqui para o nosso país, e também todo o processo de desenvolvimento de uma empresa dentro do Paraguai, a parte de a gente está discutindo muitas temáticas que estão em alta agora: inteligência artificial, machine learning, deep learning, internet das coisas, automação na agricultura. Tudo isso são temáticas que estão em alta e a gente vai trazer aqui para você ter uma maior clareza sobre isso e saber como utilizar isso no seu dia a dia. E se você chegou até aqui e você já entendeu que a nossa conversa ela é sobre fazer a tecnologia ter sentido dentro do campo e não apenas vendê-la, aqui você vai encontrar todo esse conteúdo direto ao ponto, sem enrolação, sem papo de vendedor. Esse não é o meu intuito aqui nesse canal, e sim me conectar com vocês para que a gente consiga construir aí uma comunidade de jovens que entendem tecnologia e querem mudar a realidade da agricultura aqui do Paraguai. Então, se você é produtor, agrônomo, técnico, estudante ou curioso apenas, eu convido você a seguir o canal da Inovagro aqui, seguir no nosso Instagram, no nosso LinkedIn e também no nosso Substack, para ficar ligado e ser informado de quando saem os nossos vídeos semanalmente. E me conta aqui nos comentários qual é a maior dificuldade que você tem hoje no campo se tratando de tecnologia. É interoperabilidade de mapas, interoperabilidade de arquivos, é análise de imagens multispectrais, é uso de drones, é aplicação com drones? Escreva aqui, porque é essa perspectiva que a gente vai estar utilizando para direcionar o conteúdo desse canal, para fazer sentido para vocês também. Eu desejo um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu!